Bom, o que a gente vai fazendo? Então, a gente achou 330, né, que é o 11π sobre 6, e o 120, que é o 2π sobre 3. Então, agora vamos calcular cada um deles separadamente. Então, vamos fazer aqui, ó, o seno de 11π sobre 6, que na verdade o que é? É o seno de quanto? 330, certo? Então, analisar quadrante. 330 está em qual quadrante? Quarto quadrante. No quarto quadrante o seno é negativo. Quanto que falta para 360? Falta 30. Tá? E isso dá menos meio. Beleza? Aí vamos fazer o cosseno de 330. Então, quarto quadrante também. No quarto quadrante o cosseno é positivo e falta 60, né? Falta 30 para 360. Só que o cosseno de 30, a gente sabe da tabela que é raiz de 3 sobre 2. E depois a gente vai fazer embaixo o seno de 120. Então, ó, 120, isso aqui está no segundo quadrante. No segundo quadrante o seno é positivo e falta 60 para 180. Então, isso aqui também vai ficar raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 120 também, né, segundo quadrante, né, o 120, só que no segundo quadrante o cosseno é negativo e falta 60 graus para 180. Então, aqui vai ficar menos meio. Então, vamos substituir aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Em cima vai ficar assim, ó. Menos meio mais raiz de 3 sobre 2. E embaixo vai ficar como? Embaixo vai ficar menos meio mais raiz de 3 sobre 2. Ai, meu Deus, como é que eu faço a conta? Não precisa nem se dar o trabalho de fazer, porque note que o que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo. Então, se eu divido uma coisa por ela mesma, já que isso aqui é uma fração, uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Tá aqui, ó, esse é o resultado. Tem muito o que discutir nesta hora. Certo? Tranquilo? Suavão? Suavão, sim ou não? Tá, foi ruim a piada. Beleza? Tranquilo? Vocês querem que eu faça mais alguma da lista aqui? Só por desencargo de consciência? Tem várias aqui que dá para fazer, né? Mas eu acho que basicamente elas são muito parecidas, né? Alguns erros no gabarito. Acho que eu tinha até comentado com vocês. Não sei se foi com vocês ou com outra turma, né? Aqui não é 7π sobre 3, tá? Pequeno erro no meu gabarito. Aqui é menos, né? Então aqui deveria ser menos e consequentemente aqui seria 5π sobre 3, né? Então o primeiro erro aqui. E aqui na I, como ele fala que a I é 270, ele está perguntando em qual quadrante que está o ângulo, né? 270 não pertence a nenhum quadrante. Então a resposta da I aqui não pertence a nenhum quadrante, tá? Essa seria a resposta. Então, não tendo mais nada, eu vou passar para conteúdo. 17b, tá? Tá. Aqui não tem mais dúvida, papapá, não tem nada no chat, então vamos continuar. Tudo bem. Então, vamos falar o seguinte, ó. Vamos falar hoje de uma coisa legal, uma coisa chamada assim, ó, que eu vou dar o nome de, oh meu Deus, outras relações trigonométricas. Olha que lindo, não é lindo? Alguém me responde? Outras relações trigonométricas. Fofo, né? Ó, isso aqui vai ser o nosso objeto de estudo.
Bom, mas como assim outras relações trigonométricas? Bom, a gente estudou basicamente seno, cosseno e tangente, mas essas razões não são as únicas, tá? Nós temos mais 3 aí que a gente precisa saber. Que, na verdade, não é difícil. É bem simples, na verdade. Não tem nada de tão complicado. Então, a primeira nova relação trigonométrica que a gente precisa saber é o que nós chamamos de secante. Secante. E a secante, a gente vai abreviar ela de sec. E a secante, o que é essa secante? Ela é o inverso do cosseno. Como assim? É assim, ó. Sec de um ângulo alfa, seja lá qual ele for, vai ser o inverso do cosseno. Você vai pegar 1 sobre o cosseno desse ângulo. Note que, como o cosseno está no denominador, né? Então, esse cosseno, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero, porque a gente não pode dividir por zero. Bom, professor, não entendi nada, não sei nada, não entendi nada do que você falou, né? Porque cheio de alfas e não sei o que lá, e esses alfas eu não entendo. Tá, vamos por exemplo. Vamos supor que eu queira calcular, por exemplo, a secante de 30 graus. Vamos começar com um exemplo de boa. Então, a secante de 30 vai ser 1 sobre cosseno de 30. Bom, isso aqui vai ser igual a 1. Você vai pensar assim, quanto que é o cosseno de 30? Bom, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Como é que você faz essa divisão? Repete a primeira fração, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Aí isso aqui vai ficar 2 sobre a raiz de 3. Aí você precisa racionalizar. O que era o racionalizar? Né? Era eliminar a raiz do denominador. Então você pegava essa raiz que estava no denominador, multiplicava embaixo e em cima. Com qual objetivo? Com o objetivo de eliminar a raiz que está aqui, ó, aqui embaixo. Então isso aqui vai ser 2 raízes de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então esse é o resultado da secante de 30. Só que note o seguinte. Como eu disse que é o inverso, eu usei a palavra inverso, o que é o inverso? O inverso vem do verbo inverter. Então note que a secante de 30, ela recaiu em quem? Ó, se você olhar para esse valor aqui, ó, e esse valor, note que raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. E secante de 30 é 2 sobre raiz de 3, que é o inverso do cosseno, que foi o que eu disse aqui, ó, o inverso. Então, na verdade, o que você precisa fazer? Se você quer saber secante de 30, ou de qualquer ângulo, você calcula o cosseno desse ângulo e inverte. Se no caso aqui tinha uma raiz no denominador, daí eu racionalizei. Se não aparecer uma raiz no denominador, como por exemplo, né, vamos supor que eu fosse calcular secante de 60, tá? Secante de 60. Daí você vai pensar assim, quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio, então secante de 60 é 2 sobre 1, é 2, pronto, acabou. Então não tem muito o que fazer, né? Então, na verdade, secante é você pegar o cosseno, calcular o valor do cosseno e inverter. É isso. É isso. É isso. É isso. Beleza? Tranquilo, né? Professor, mas tem os quadrantes. Quais são os sinais dos quadrantes da secante? Bom, ela vai acompanhar os sinais da sua inversa, da sua razão inversa. Então, se o cosseno tem os seguintes sinais, mais, menos, menos e mais, a cossecante terá os mesmos
sinais. Não vai mudar absolutamente nada. Tá? Vai manter os mesmos sinais. Ah, mas se o ângulo for negativo, se for maior que 360, você faz todo o processo que a gente estava fazendo. Se você quer secante de 5.712, você divide por 360, pega a maior determinação positiva, reduz ao primeiro quadrante. Aí depois que você calcular o cosseno de 5.000 e alguma coisa que eu falei que eu já me esqueci, você vai pegar e vai inverter ele. Pronto. Acabou. É isso que é secante, inverter o cosseno. Tá? De forma análoga, a gente vai ter o que nós chamamos de cossecante. Cossecante. Cossecante, que a gente denota, que a gente abrevia por cossec. Essa que vai ser a abreviação. Cossec. Isso aqui é quem? É o inverso do seno. Cuidado para não confundir, tá? A gente pensa em cossecante, cosseno. Não, mas não é assim que funciona, tá? Secante é o inverso do cosseno e cossecante é o inverso do seno, né? Às vezes quando estou dando aula, eu vou perguntar, professor, não é o contrário, secante de seno. Não, não é assim. Tem nada a ver, tá? Vai fazer meleca aí. Então, o que significa dizer? Que a cossecante do ângulo alfa vai ser o inverso do seno de alfa. Obviamente que esse seno tem que ser diferente de zero, porque não posso ter zero no denominador. Tá? Mesmo processo, né? Não muda muito. Sinais nos quadrantes vão acompanhar os mesmos sinais do seno. Tá? Opa, ficou feia essa bolinha. Vou fazer uma bolinha bonita aqui. Aí, ficou melhor. Então assim, ó, se no seno os sinais eram mais, menos, menos, na cossecante vai manter esse sinal. Outra coisa que é importante a gente lembrar, eu vou destacar aqui em preto, tá? No triângulo retângulo, o cosseno, vou fazer aqui em cima, tá? O cosseno de alfa lá no triângulo retângulo era o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Nesse caso, como a secante é o inverso do cosseno, então a gente pode dizer, caso a gente tenha algum problema com um triângulo retângulo, que a hipotenusa, que a secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, já que a secante é o inverso do cosseno. Tá? De forma análoga com a cossecante. Como eu tinha lá no triângulo retângulo que o seno de alfa era o cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu posso dizer que a cossecante de alfa vai ser igual a hipotenusa sobre cateto oposto. Certo? Então, só a ideia é inverter. Tá? E obviamente que a gente tem uma inversa da tangente, que se chama cotangente. Tá? Então, aqui, ó, vamos ter a amiga cotangente. Que a gente tem duas formas de denotar. Ou a gente denota assim, ó, cotan, ou a gente denota cotg. Eu vou usar essa aqui, tá? Que essa aqui é mais americana, assim, né? Que usa tan. A gente vai usar nossa, cotangente. Tá? E o que é isso? O inverso da tangente. Significa dizer que cotangente de um ângulo alfa é você pegar 1 sobre a tangente desse ângulo. Obviamente que a tangente desse ângulo
Tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso dividir por zero. Tá? Então aí a gente tem duas situações, né? Primeiro, que eu vou destacar em preto aqui, ó, que nem eu fiz lá nos outros. O que a gente tem? A gente tinha estudado também o seguinte, né? Que tangente no triângulo retângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu posso afirmar que cotangente de alfa vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. E se a gente tiver lá com um problema que envolva triângulo retângulo. Além disso, a gente tinha visto o seguinte, ó, que tangente de um ângulo alfa, meu Deus, meu mundo está tremendo, parece. Tangente de um ângulo alfa é seno sobre cosseno. Então, a cotangente, como é o inverso, pode dizer o quê? Que é cosseno sobre seno de alfa. Tá? Aqui também, ó, note que esse cosseno aqui tem que ser diferente de zero, né? Porque está no denominador. E aqui também tem que ser diferente de zero, porque está no denominador. Tá? Ah, sinais dos quadrantes. Como é que ficam os sinais dos quadrantes? Vão ser os mesmos da tangente, né? Então, se o da tangente, como é que eram os sinais da tangente aqui? Seria assim, ó. Mais, menos, tá? Então, esses aqui vão ser os sinais também da cotangente. Então, basicamente é isso, tá? Secante, cossecante e cotangente, né? Esses são os conceitos elementares dessas três grandezas aí, né? As três razões, né, trigonométricas. Então, vamos fazer alguns exemplos, né, de como que seria isso. Mas, assim, ó, não tem nada demais, nada de novo, assim, de tão assim, meu Deus, coisa novidade. Não tem nada de novidade aqui, né? Só continha bem tranquilo, né? Vamos supor, hipoteticamente, que eu peço para vocês o seguinte, ó. Eu quero calcular secante de, vamos ver, 240. Bom, você pode usar lá 1 sobre cosseno de 240 ou simplesmente você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui no cantinho e faz assim, ó, vamos calcular o cosseno de 240. Cosseno de 240, 240 está no terceiro quadrante cosseno é positivo, passou quanto? Opa, terceiro quadrante cosseno é negativo. Passou quanto de 180? Passou 60 graus. Então isso aqui é igual a meio, menos meio. Bom, como a cossecante é o inverso, então a cossecante vai ser menos 2 sobre 1, que é menos 2. Pronto, acabou. Só inverter. Acha o valor, inverte. Não tem muito o que fazer. Vamos supor que eu queira calcular aqui cossecante. Vamos ver. 150. Você pode usar lá 1 sobre seno de 150. Ou você pode vir aqui no cantinho, bem espertinho, fazer aqui, ó. Seno 150. Isso aqui está no segundo quadrante. Segundo quadrante, seno é positivo. Quanto que falta para 180? 30. 130, meio. Então, inverte 2. Pronto. Se eu quero saber secante de 300. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui.
Secante de 300. Ai, 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 vamos ver. Secante de 300. Secante de 300. Então, secante é inverso do cosseno. Vou calcular o cosseno de 300. Vamos ver aqui. Cosseno de 300. Cosseno de 300. Bom, 300 está no quarto quadrante. O quarto quadrante do cosseno é positivo. Falta 60 para 360. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Então tá, raiz de 3 sobre 2, vou inverter, fica 2 sobre raiz de 3. Aí isso, tem que tomar cuidado com esse detalhe, que como você tem raiz no denominador, você vai ter que fazer o processo de racionalização. Então, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Então, muito bem. Isso aqui é a secante de 300. 2 raiz de 3 sobre 3. Tá? Ah, mas se fosse com... Você falou que ali tinha que ser diferente de 0. Vamos pensar assim, então. E se eu quisesse calcular, por exemplo... Vamos supor que eu queira calcular a secante de 90 graus. Ô, Titi, deixa eu só te perguntar um negócio. A racionalização só faz quando tiver a raiz ali no denominador? Exatamente. Perfeito. Não? Não. Ah, então descobri por que dá errado o negócio. É falso, então? Ou é verdadeiro? Então deixa eu ver. Deixa abaixo, não fala pra ninguém, deixa pros outros fazerem. Guarda no teu coraçãozinho. Mas já sabe a resposta, né? Já sabe, Mônica, a resposta? Não, porque daí eu não fiz ainda o negócio, Thiago. Ah, tá. Tá bom, fica brava, Mônica. Ai, Mônica, você tá muito brava. Pra você também. Não tô brava. Tá sim. Secante de 90. Bom, para saber secante de 90, bom, secante é o inverso do cosseno. Então, eu vou calcular cosseno de 90. Só que cosseno de 90, que é um dos árcos extremos, cosseno de 90 é 0. Qual que é o inverso de 0? Bom, aí vamos pensar assim, vamos fazer o inverso de 0. O inverso de 0 é 1 sobre 0, só que você não pode dividir por 0. Então, isso aqui não existe. Sacou? Então, se o resultado do cosseno ou seno for 0, consequentemente a sua inversa não vai existir. Então, por exemplo, onde que o cosseno é 0? No 90 e no 270, e todos os côngruos a ele. Então, secante de 90, secante de 270 ou secante de qualquer côngruo a um desses dois arcos não vai existir. Tá? Ah, mas se eu quisesse, por exemplo, secante de 180. Secante de 180. Então vamos lá, vamos calcular o cosseno de 180. Mas aí o cosseno de 180 é menos 1. E aí se a gente faz o inverso de menos 1, continua sendo quanto? Menos 1. Então ok. É o menos 1. Tá? Beleza? Tranquilo? Vou falar da cotangente, né? Estou falando de secante com secante. Agora vamos supor a seguinte situação. Tá? Vamos supor que eu queira saber a tangente. Não, cotangente, né? Cotangente de 180. Aí você vai fazer, fácil, professor. Vem aqui, calcula a tangente de 180. Bom, tangente de 180, como é um arco extremo lá, chego à conclusão que tangente de 180 é 0. Ah, tá. Então, quem que é o inverso de 0? É 1 sobre 0. Só que 1 sobre 0 não existe. Então, a cotangente de 180 não existe. Ah, mas se eu quiser calcular a cotangente de 90...
Cotangente de 90. Cotangente de 90 graus. Ah, então muito fácil. Vem aqui, calcula a tangente de 90. Só que a tangente de 90 graus, ela não existe. E como é que você vai inverter algo que não existe? Como é que fica isso? Inverter algo que não existe. Só que, aí seria interessante você lembrar do seguinte, tá? Vou fazer aqui um pequeno adendo, né? Ou invertendo nesses. O que é 1 sobre não existe? O que significa 1 sobre não existe? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Só para vocês entenderem um pouquinho essa ideia. Ó, vou pegar aqui o meu compasso, tá? Quero só fazer uma lembrança com vocês do que era tangente. Mônica, você está aí? Tô. Ah, tá. Só para saber, tá? Porque sua presença é muito importante. Ó, vou pegar aqui. A Mônica não me aguenta mais. Ó. Tô quase sem dar outra. Por quê? Brincadeira. Ah, tá. Porra, Moniquete. Tô com tanta saudade de você, Mônica. Você ficar aí me tratando desse jeito. Ó. Então aqui, ó. Oh, meu Deus, tá difícil aqui de parar o negócio. O dedo tá tremendo. Tá aí, ó. O que era a tangente? A tangente era assim, ó. Tá? Era um eixo tangente que tinha. E aí o que a gente fazia? A gente pegava o arco e fazia o prolongamento dele até o eixo tangente. O que eu estou destacando aqui, ó, com a marca texto vermelha, a parte daqui até aqui, seria a tangente do ângulo. Só que note que quando a gente se aproxima de 90, vamos pegar aqui, ó, aqui, ó, que você pega aqui, ó, o ângulo 80, tá vendo? Quanto mais eu aumento o ângulo, mais aumenta a tangente. Então, assim, ó, se eu estiver no 89,9, a tangente vai ser um ângulo muito grande. Muito grandão, vai estar lá muito em cima. Então, quanto mais próximo de 90, maior o número. Maior a tangente, né? Desculpa, maior o valor da tangente. Então, você tem que entender esse não existe aqui, ó, como um número muito grande. Tipo, muito grande. Um número muito grande. Um número enorme. Entendeu? De tal forma, quando você inverter o não existe e ficar sobre 1 sobre não existe, tá? Que o teu entendimento desse não existe é algo muito grande. O que acontece quando se divide por 1? Pega o 1 e divide por um número muito grande. Pensa que no 90 as setas são paralelas, então significa dizer tecnicamente que a tangente não existe, porque as setas são paralelas, mas elas estão lá no infinito, elas vão se interceptar lá no infinito. Então o que seria o 1 dividido por infinito por um número muito grande? Quanto você acha que vai dar 1 dividido por um número muito grande? Isso aqui vai dar 0. Então, quando você pega 1 e divide por 10, dá 0,1. Você divide por 100, dá 0,01. Você divide por 1000, dá 0,01. Não, 0,001. Então, quanto maior o número que você está dividindo, mais próximo de zero vai ser o valor. Então, se você está lá no infinito onde as setas são paralelas, significa que a cotangente de 90, né, vai ser zero. Então, 1 divididos por zero aqui na trigonometria para a gente vai ser algo que não existe. E na trigonometria aqui para a gente, 1 sobre não existe, para a gente vai ser o valor zero. Tá? Então, onde que a tangente não existe? Ela não existe no 90 e no 270. Neste caso, então, a cotangente desses dois arcos vão ser iguais a zero, tanto de 90 como de 270. Tá? Onde que a tangente é zero? A tangente é zero no 0 e no 180. Então, a cotangente de 180 não existe e a cotangente de 0 também não existe, tá? Porque eu não posso dividir por 0. Então, esse é o pequeno detalhe. Tá? Tem alguma dúvida aí, pessoal, com relação a isso? Ou não? Tudo certo? Ficou alguma parte mal entendida aí?
Alguém tem alguma coisa a perguntar ou não? Nada. Ninguém tem nada para me perguntar. Então tá. Então vamos falar de mais uma coisa então. Daí eu finalizo a aula, tá? Vamos para a próxima página. Vou falar de uma coisa chamada relação fundamental da trigonometria. Estou bem adiantado com vocês, tá? Mas aqui a gente está tem 1/5 da turma, hein? Relação fundamental da trigonometria. Tá? O que é essa relação fundamental? Ela é fundamental, né? Então, para vocês entenderem bem ela, vou trazer o meu compasso aqui, tá? Vou diminuir para... Ah, não quero preto. Vou fazer aqui uma circunferência bonitinha. Vou traçar o eixo X, eixo Y, que é a minha circunferência trigonométrica. Vou traçar um ângulo aqui qualquer. Oh, meu Deus, calma. Tá. E aí eu já sei, né? O que a gente já sabe? Que quando eu faço o rebatimento aqui no eixo X, eu vou ter o valor do cosseno. Quando eu faço rebatimento aqui no eixo Y, eu vou ter o seno. Tá? Nossa, não entendi, professor. Assim, ó, tem duas situações. Tá? Deixa eu pegar aqui a borracha, fazer bonitinho para vocês lembrarem. Tá? Quando eu pego um arco alfa, que está aqui em cima, vou chamar esse cara aqui de alfa, consequentemente esse aqui também é alfa, né? Então, quando eu faço aqui o rebatimento dele no eixo X, eu tenho que esse valor que eu estou destacando em verde é o valor do cosseno, tá? E o valor que eu estou destacando em vermelho vai ser o valor do seno, que consequentemente é igual a esse valor aqui, ó. Tá? O mesmo valor. Beleza? E a gente já sabe que aqui tem um triângulozinho retângulo. Está cansado de saber disso aqui, ó. Tá? Que é um triângulozinho retângulo. Então, eu sei que o valor que está em verde aqui, ó, é o cosseno do alfa. E sei também que esse valorzinho que está aqui em vermelho é o seno do alfa. E, além de tudo isso, eu sei que o raio da circunferência trigonométrica mede 1. Então, quando eu falo de triângulo retângulo, o primeiro teorema que me vem na cabeça é o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Neste caso em particular, a nossa hipotenusa é 1, que eu vou elevar ao quadrado. Aí, isso aqui vai ser igual a seno do alfa elevado ao quadrado, que é um dos meus catetos, mais o cosseno do alfa elevado ao quadrado. Muito bem, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, tem cateto, que é o cosseno, tem outro cateto que é o seno, e tem o 1, que é a hipotenusa. E aí a gente chega no que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, ó, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1. Isso nós chamamos de relação fundamental da trigonometria.
Importante a relação fundamental. Tá? Essa é a minha relação fundamental. Mas para que ela serve? Qual a utilidade dela? Para isso aqui, ó. Vamos supor que eu te digo o seguinte, ó. Vou escrever assim, ó. Seja X um arco tal que, vamos escrever assim, seja seno desse x igual a menos, colocar assim, menos 3/4. Calcule cosseno de x. Sem fazer, professor. Sem fazer nada. Calma. Vou te explicar. Primeiro, o que ele quer dizer que x é um arco entre 180 e 270? O que significa essa informação aqui, ó? Essa informação significa que o arco está em qual quadrante? No terceiro. Um arco que está entre 180 e 270 é um arco que está no terceiro quadrante, certo? Então a gente não sabe quem é esse x e a gente nem quer descobrir quem que é esse ângulo x, mas aqui a gente quer descobrir o cosseno dele, sendo que a gente tem o seno, tá? Então vamos usar a relação fundamental, né? Ó, seno, o que a relação fundamental diz? Seno ao quadrado de x ou de alfa, tanto faz, né? Mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, vamos colocar ali no parênteses, né? Seno ao quadrado. Então, vamos pegar assim, ó. Menos... Deixa eu fazer menor isso aqui. Vou fazer assim, ó. Menos 3/4, que é o seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. Bom, aqui vai dar todo número elevado ao quadrado, a gente sabe que vai ficar positivo. E daí vai ficar quanto, né? 9/4 mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Vamos passar 9/4 para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9/4. Como é que a gente faz essa continha? Você pode tirar MMC, mas eu vou explicar um jeito mais fácil de você fazer. Que eu acho que eu já tinha explicado, né? Cosseno ao quadrado de x, você tem um 9 ali, ó. Então você põe um 9 aqui embaixo. Aí o que você faz? Ó? Multiplica. Aqui é 9 sobre 16. Cometi um erro aqui, tá, pessoal? Aqui é 9 sobre 16. 4 ao quadrado, 16. Perdão. Aqui é 9 sobre 16. E aqui é 9 sobre 16. Tá? Então, o que você faz aqui? Ó? Põe o denominador que é 16. Né, aqui embaixo. Ó. 16. Aí você faz assim, ó. Que nem quando vai fazer lá π menos alfa, que eu expliquei para vocês, né? 16 vezes 1, 16, com menos 9 dá 16 menos 9 dá 7. Menos 9 dá 7. Muito bem. Então, o cosseno de x, agora eu vou extrair a raiz. Vai ficar assim, ó. Quando eu extrair a raiz, vem acompanhado mais ou menos, certo? 7 sobre 16.
Então, eu vou ter como resultado mais ou menos a raiz de 7, que não é exata, e raiz de 16, que é 4. Agora, a questão é, qual dos sinais que eu uso? Bom, como você está querendo descobrir o cosseno e você tem essa informação de que o arco X está no terceiro quadrante, no terceiro quadrante o cosseno é o quê? Negativo. Então, a tua resposta aqui, ó, final, vai ser a resposta negativa, que é menos raiz de 7 sobre 4. Tá? Por que negativa? Porque a gente tem informação de que x está no terceiro quadrante. Tá? Professora, a Isadora perguntou de onde veio 7 sobre 16. Ah, tá. Aqui é a continha ó, que eu fiz. Ó. Eu fiz aqui o seguinte, eu fiz 1 menos 9 sobre 16, tá? Aí expliquei assim para vocês, ó. 16, mas pode tirar o MMC. Nossa, pode tirar o MMC aqui, ó. Fica 16. 16 divididos por 16, divide pelo de baixo, né? E multiplica pelo de cima. 16 divididos por 1 dá 16. 16 vezes 1, 16. Menos. 16 divididos por 16 dá 1. 1 vezes 9, 9. Aí fica 7 sobre 16, tá? Mas isso porque é um jeito mais fácil, né? Que é você, mais rápido, né? Digamos. Você repete aqui o denominador que é 16 e você faz assim, ó. 16 vezes 1, que é 16, menos 9 dá 7, tá? Só uma forma mais rápida para você não ficar precisando fazer divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Entendeu? Sim? Não? Sim, entendeu. Então tá. Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Vou parar por aqui hoje, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não entendi ali do cosseno de x, ele botou a raiz quadrada pra baixo. A Luísa botou assim, ó, não entendi a parte que ele botou raiz. Ah, por que eu coloquei raiz? É porque assim, ó, aqui está elevado ao quadrado. O meu objetivo é achar o cosseno. Então, qual a operação inversa de elevar ao quadrado? É extrair a raiz quadrada. Vamos lembrar do primeiro ano um pouquinho, né? Quando se tem essa situação aqui, ó, não pense que é um cosseno, pense x ao quadrado igual a 4. Tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Quais são os valores que x pode assumir para dar 4? Pode ser o menos 2 ou pode ser o mais 2. Tanto menos 2 como mais 2 dão 4 quando eleva ao quadrado. E esse 2 vem da onde? De extrair a raiz do 4. Então, o mais ou menos aparece pelo fato de que você pode ter duas respostas aqui, ou uma negativa ou uma positiva. E o 2 aparece por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Que operação que você fez para chegar no 2? A operação inversa de elevar ao quadrado. A operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Certo? E por que você usa negativo? Por que eu escolhi o negativo? É isso? É. Porque a informação que eu tenho no enunciado é que o arco X ele pertence a qual quadrante? Terceiro. E no terceiro quadrante, como eu quero achar o cosseno, o terceiro quadrante é negativo. Por isso que eu usei a negativo. Se ele tivesse dado eventualmente aqui, por exemplo, que fosse de 270 a 360, seria quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno é positivo, daí eu teria que usar o sinal positivo. Entendeu? Então essa informação aqui, ó, ela só serve para quê, na verdade? Para que no final do exercício eu consiga identificar se é mais ou menos. Certo? Sim, entendi. Muito bem, ótimo. Mais alguma pergunta? Você pode me ajudar lá no último? Eu também não entendi o último. O último qual? Do questionário. Ah, sim, posso sim.